Boa tarde, sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui presentes, que eu estou podendo ver, mas também os nossos irmãos desencarnados que não estamos vendo, mas que estão aí também, com o mesmo objetivo de aprender as lições que Jesus nos deixou há muito tempo, mas lições essas que são sempre atuais, não é isso? Eu procuro sempre lembrar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864, não é, por Allan Kardec, e é bom sempre afirmar que Kardec não modificou, não retirou ou acrescentou nada no Evangelho de Jesus. A codificação que foi orientada pelos Espíritos superiores tem o objetivo de esclarecer pontos, né, do Evangelho que foram mal compreendidos ou esquecidos. Esse que é o objetivo, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos pegando alguns capítulos para poder fazer uma explanação sobre o assunto. E hoje nós estamos no Bem-aventurados os aflitos, não é? Esse que seria a segunda parte. Eu já fiz a primeira parte, né, na outra vez que eu vim, então todas essas palestras que a gente faz aqui estão no YouTube, no canal Caminhos da Luz, tá bem? Então esse aí é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já vimos Bem-aventurados os aflitos, já vimos os itens Justiça das aflições, Causas atuais das aflições, Causas anteriores das aflições, Esquecimento do passado, Motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E hoje vamos ver, continuando, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, tá bem? E depois, proximamente, a gente vai, mais adiante, vamos ver os outros itens. Então, o que diz esse primeiro, não é? Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que os Espíritos quiseram dizer com isso, não é? Que, lógico, o planeta Terra, como nós já sabemos, é um planeta de provas e expiações, não é isso? E nós estamos aqui para acertar débitos do passado, não é? Ações que nós tomamos, lógico, e atitudes que tomamos em vidas passadas, que podem ter prejudicado não só os nossos semelhantes, mas também a nós mesmos, o nosso próprio corpo, toda coisa que eu cometo com o meu corpo, né? Um exagero que eu faço com o meu corpo físico por excesso, né? Eu também sou responsável pelo corpo físico, tá bem? Então, isso se dá sempre, né, numa nova encarnação e sabemos que vamos passar por momentos difíceis, não é? Precisamos entender que a prova que nós passamos é considerado o remédio amargo, não é? A gente não quer tomar esse remédio, mas é o remédio que vai nos curar, certo? Então muitas vezes é uma doença muito longa que a gente passa por ela, não é? É um problema moral com o filho, com a esposa, com o esposo, um problema que demora para resolver. São essas coisas que vamos passando, mas quando a gente consegue resolver, ter forças, né, para encarar esses obstáculos, a gente sai bem mais fortalecido desses momentos, tá bem? Acontece que muitas pessoas passam por isso reclamando, né, blasfemando, fazendo comentários que Deus esqueceu de mim, né? Por que eu estou abandonado? Por que eu estou sofrendo tanto? Não é isso? E tem outras pessoas não, que eles passam com paciência, com resignação, com resiliência, né? Entendem, né? Isso que é importante que a gente entender esses sofrimentos, que eles não são gratuitos. Não existe pessoas que sofrem por injustiça, né? Ninguém é injustiçado na Terra, né, por Deus, por nada. Simplesmente nós passamos por momentos difíceis por nós mesmos, pelas nossas atitudes nesta vida ou em vida passada, não é? E a gente tem o consolo que todos os sofrimentos são passageiros. Não existe sofrimento eterno. Tá? Então, essas coisas que passamos, como disse, né? Passamos, são passageiras. Agora, aquilo que nós conquistamos,
Os bons hábitos que conquistamos, esses são para sempre. Esses nunca vamos perder, tá certo? Mas os nossos maus hábitos, à medida que nós vamos tentando nos desvencilhar deles, eles vão ficando para trás, tá bem? Então, essa luta que nós temos com os nossos obstáculos, os nossos sofrimentos, que vai nos dando uma condição, né, de melhoria espiritual, né? E nós temos nesses momentos uma ferramenta, pode-se dizer, um meio muito interessante, né? que é interessante, nos ajuda muito, que é a prece. É isso? Então, num momento difícil, ao invés de blasfemar, de reclamar, vamos, né, ficar ali interiormente, nos concentrar, né, pedir a um Espírito Superior, pedir a Jesus. Quem tem devoção a algum santo, né, peça ao santo, né, ou Nossa Senhora, não importa. Você vai dirigir esse pensamento para o alto. É uma ligação que a gente faz mental com os Espíritos Superiores, com as entidades que vão ouvir as nossas preces. E é evidente, vão atender à medida do necessário e do nosso merecimento. É isso? Então, tudo, como o próprio Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Né? Então, e outra coisa, a gente precisa lembrar que Deus não coloca fardos nas nossas costas que a gente não possa sustentá-los. Então, o sofrimento que nós passamos é que nós temos condições de conseguir passar por eles, tá bem? Importante que a gente tenha compreensão desse sofrimento. Isso não é um castigo que nós estamos sofrendo, nada disso. São provas, muitas vezes, que passamos, muitas vezes expiações que temos que passar, tá? E sempre vamos lutar para sairmos vitoriosos desses momentos difíceis, né? Então, o que o Espírito traz, né, os Espíritos trazem sobre essa mensagem? O mal e o remédio. Nós já falamos que o planeta Terra é um lugar de provas e expiações, mas a gente tem que lembrar sempre que é uma escola bendita. É um lugar que a gente passamos não só momentos tristes, mas também passamos momentos de alegria, de contentamento, conquistamos coisas, temos amizades, pessoas que podemos contar com ela, temos familiares que nós gostamos, né? Nós temos também pessoas nós temos às vezes até animosidades, mas tudo isso aí são coisas da vida, né? Que a gente vai encontrando, né? Momentos alegres, às vezes momentos mais tristes, mas os Espíritos nos alertam, que diz o seguinte: quando a gente estava no plano espiritual, que nos foi falado, olha, você tem que resolver isso, então a gente pode escolher, quando a gente tem condição, a gente escolhe as provas que vamos passar. Então, de repente, eu tenho um problema com riqueza. Eu fui muito orgulhoso quando eu fui, né, fui muito rico numa encarnação, né? Então eu falo, olha, nessa vez eu quero voltar rico, mas eu vou lutar para não cair no orgulho, na vaidade, na arrogância. É uma prova, certo? Aí chega aqui, né, a gente torna de novo, né, continua a ser arrogante, quando você vai, quer dizer, não passamos por essa prova, temos que voltar. Aí vem numa condição, às vezes, condição difícil, materialmente falando, para resolver, tá? E aí nós vamos lutar para ver se conseguimos sair dessas dificuldades. Aí sim podemos ver se vamos também vencer isso aí. Então os Espíritos falam, se nós pedimos isso, por que reclamar agora? Uma pessoa tem um problema sério na encarnação passada, essa vez ele fala, eu escolhi que eu venho sem um braço, né? Eu vou nascer já sem um braço. Vamos supor que ele venha nessa condição, tá bem? Aí chega aqui, ele vai se sentir incapaz, que ele é encostado da sociedade, né? Então ele fica reclamando, por que Deus me deixou assim, etc, etc. Aí o Espírito fala, mas você escolheu isso, tá? Você escolheu, então tem que ter resignação nesses momentos, ser resiliente nesses momentos, tá? E perceber que isso são coisas, que isso aí é o remédio, tá? O remédio amargo nessa encarnação nossa, que nós vamos nos livrar dele, tá certo? Deixar bem claro isso, né? Mensagem de Emmanuel no livro Vida Além da Vida, psicografia de Chico Xavier. Não nos iludamos, mas dia menos dia todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com rebeldia, com revolta, com desânimo ou com desespero, perdendo o valor da prova em que se vê. Tá? Então repare que o Emmanuel nos dá um conselho. Nesse momento difícil, vamos orar. Esse é o caminho, vamos orar,
Vamos conversar com pessoas que nós temos confiança, que são nossos amigos. Chega e conta muitas vezes, olha, eu estou passando por isso, você tem alguma sugestão, né? Não tem problema, peça ajuda às pessoas que você confia. De repente, só de você conversar com a pessoa, você se sente mais aliviado, não é? Daquele problema que você está tendo naquele momento. Tá? E recorrer à prece, pedindo força para poder sustentar esses momentos difíceis. Tá bem? Que muitas vezes, quando nós estamos bem, a gente não lembra disso. Não é? Quando você está bem de saúde, bem financeiramente, tudo bem em casa, a gente não lembra, às vezes, de parar e agradecer. Agradecer esse momento. A gente lembra só nos momentos difíceis. Não é? Mas nós somos assim, né? Espíritos ainda em desenvolvimento. Este outro item, a felicidade não é deste mundo. Não é? Nós sabemos que a felicidade plena, só quem a tem, a felicidade plena são os espíritos puros. Eles têm a felicidade plena. Chegaram num grau de desenvolvimento, de evolução, não é isso? Que compreendem o Criador. Nós não temos essa compreensão. Nós sabemos, sentimos, né? Pela natureza, que Deus fez isso, mas não temos compreensão dos desígnios de Deus. Mas nós podemos ter uma felicidade relativa, né? Dependendo do que a gente pode pautar a nossa vida. Tá? Mas sabemos que nem a beleza física, nem a fortuna, nem o poder vão garantir a felicidade nossa aqui na Terra. Né? E acontece que pessoas que têm ainda poucas posses, né, de problemas materiais muito graves, ele fica observando as pessoas milionárias e fica, nossa, que maravilha, né? Olha só, olha a mansão que ele tem, não é isso? Olha os carros que ele tem, ele está sempre viajando, né? Está sempre bem vestido, nossa, deve ser muito feliz. Às vezes é aparente, né? Aparente. Às vezes essa pessoa que a gente vê que é milionário tem um ente querido que tem uma doença muito grave, que não há dinheiro que dê jeito. Acontece isso. Tá? Então, ele tem tudo aquilo, mas não resolve essa questão da saúde de um ente querido. Tá? Como o próprio começo nós ouvimos. Então, no palácio e na palha, todos sofrem em algum momento, ou fisicamente, ou moralmente. É isso? Mas a vida não é só isso, né? Nós temos muitos momentos também de alegria. Bem? Então, o que os Espíritos dizem sobre isso também é interessante, como esperança. O que nos enche de esperança seria o seguinte, que a humanidade não está restrita ao planeta Terra. Quando a gente fala de humanidade, a gente pensa que só existe, né, aqui no nosso planeta, mas não. Que o próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que é a casa do meu Pai? É o universo. Né? Deus não está restrito a um lugar, inclusive está em nossos corações. É isso? Ele está em todos os lugares. Então, a humanidade não está aqui. Você não pode, por exemplo, achar, se você vai considerar uma cidade como se fosse um hospital. Você tem um hospital na cidade que tem doentes, mas toda a cidade não é doente. Tá? Você tem restrito ali aquelas pessoas que necessitam de tratamento. O planeta Terra é assim. É isso? É uma escola, também é um hospital. Né? Então não é só aqui. Então, e aí eles dizem que outros mundos, mesmo ainda materiais, né, já possuem muito mais condições de ter muito mais prazeres na própria vida de encarnado, como os Espíritos dizem. E eles comentam o seguinte, por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências os farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então é o Evangelho que está dizendo isso. Não é? Está aí. É um caminho longo e difícil, nós sabemos. Tá? Mas não impossível. Nós somos criados simples e ignorantes, lá, né, quando Deus nos criou, e com capacidade de desenvolvimento até a nossa perfeição como criatura que nós podemos ter. Tá certo? Nós temos essa condição. Não é? A nossa evolução, ela é inevitável. Nós podemos até parar no meio do caminho. Não é? Como você toma um comboio, você para numa estação, fica ali um pouco, mas toma de novo outro e segue adiante. Tá? Então, ele não volta.
Tá? O comboio aqui volta, mas a nossa evolução nós não voltamos, nós não podemos retroceder na evolução. Sempre é para frente. Tá? Por mais que eu não queira evoluir, acontece, a gente vê na literatura espírita, alguns espíritos que desencarnam, né, pessoas que desencarnam, ficam lá no plano espiritual e falam, eu não quero encarnar, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, não quero passar que eu passei na Terra, aí fica ali, perambulando no plano espiritual. Mas chega um momento que não tem jeito, tá? Uma hora ele vai ter que realmente tomar atitudes para poder melhorar a sua condição. Fica como sendo um pedinte no plano espiritual, como nós temos aqui, né? Também pessoas que estão com dificuldades, né? Que são pedintes. Lá são pedintes espiritualmente. É isso? E vão precisar de trabalhar para poder sair nessa condição. Como os espíritos falam. Como diz aqui, ó, os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. É o nosso esforço pessoal que nos vai dar essa condição desses lugares melhores, não é isso? Onde nós vamos ter mais fraternidade, solidariedade, né? As pessoas que estão preocupadas não com o outro em si, assim, cuidado, ou observar o outro, o defeito do outro, nada disso. Eu estou procurando sempre auxiliar na medida do possível, mas olhar para mim, o que eu preciso melhorar como pessoa, né? Como espírito. Tá? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Todos passamos isso, já passamos, né? Tem pessoa que deve estar passando isso há pouco tempo, e ainda vamos passar, não é isso? Com os entes queridos. Quando a morte, né, chega, né, a morte física, e leva jovens, ao invés de pessoas de mais idade, alguns dizem, né, que Deus leva aquele, né, com pleno vigor, que ainda é útil à sociedade, e deixa aqui aquele que já passou por muitas decepções e não tem praticamente muito mais a acrescentar na sociedade. Nós falamos às vezes isso aí, como se a gente soubesse os desígnios de Deus. É isso? Porque nós temos uma visão muito estreita. A nossa visão é muito mais aqui do planeta. Que a nossa vida aqui no planeta é uma página de um livro. Nós só estamos vendo aqui uma página. O livro inteiro é muito longo, né? Coisas que já passaram e coisas que ainda vamos passar. Tá bem? Então, como falar, o jovem foi levado, que tem uma vida pela frente. Que vida que ele vai ter pela frente? Você garante que ele vai ter uma vida boa para frente? A gente não garante. Ele vai ter um futuro brilhante? A gente não sabe, não é isso? Será que não pode ser um grande desgosto para os pais, dá muita tristeza pelos pais, pelo rumo que ele vai tomar, pelo caminho que ele vai, as escolhas que ele vai fazer? Então nós não podemos falar, né, que tem que ir mais cedo ou mais tarde. Bem, e nós sabemos, né, temos que entender que Deus é soberanamente justo, bom, misericordioso, a máxima de inteligência que tem. Ele não vai fazer nada inútil, nada errado. Não existe essa possibilidade, né? Então é necessário para nós as leis divinas, né? Nós podemos até espernear, mas não temos saída. Eu posso ficar brigando, chorando, que eu não quero que o dia acabe, mas a noite vai chegar, quer queira, quer ou não queira, e amanhã vai ser um novo dia. É assim que são as leis naturais. Assim que, né, nascemos, desenvolvemos e vamos morrer. O corpo físico nosso. Podemos não gostar disso, mas são leis divinas. Nós temos que estar sujeitos às leis divinas, né? Há uma razão divina, há uma razão generadora e, portanto, justa. Não nos enganemos sobre isso, né? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? O Kardec dá um exemplo muito interessante. Imagina que você cometeu um delito e você está preso numa cadeia. E tem uma pessoa junto com você, também presa, na mesma cela. Vocês ficam ali convivendo muito tempo, né? Conversam muito e tem uma amizade, né? De repente, fala, eu tenho que cumprir aí tantos anos, o outro também. De repente o outro conseguiu, né? Me diz assim, né? Um benefício do Natal, né? E alguém vai tirá-lo antes do tempo. Aí eu vou começar a reclamar que eu vou perder a minha companhia? Você vai embora? Você vai me deixar sozinho aqui?
Quer dizer, eu estou querendo segurar aquela pessoa que teve liberdade, eu estou querendo segurar na cadeia para eu poder ter companhia dele. É assim que é a desencarnação, meus irmãos. É assim. O espírito vai embora, ele vai retornar à pátria espiritual. Essa aqui não é a nossa pátria, né? Pátria física, como a gente diz, né? A gente até costuma dividir, né? Portugueses, franceses, é isso? Mas quando a gente desencarna, nós somos espíritos, a plano espiritual é a nossa pátria, é verdade. Estamos aqui como passageiros, né? Que vamos retornar à nossa verdadeira pátria. Então, né, me diz, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Tá certo? Então, quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito é liberto, é uma liberdade, tá certo? E cada um vai habitar um lugar de acordo com a sua condição espiritual. Por isso que é importante o nosso esforço pessoal, né? Para que a gente possa, a nossa condição espiritual, melhorar a nossa condição, que a gente vai poder habitar também um plano espiritual condizente com a nossa condição. Tá bem? Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Olha só, que interessante esse tema, não é? Esse ensinamento. A morte é uma separação temporária entre os entes queridos. É isso. Falando assim, né? Pensando racionalmente, a morte é uma separação temporária dos entes queridos. Separação física. Separação física, não é? Todos se reencontrarão novamente um dia. Todos. Quando os espíritos dizem que os filhos estão perto das mães, isso é real. Né? Quando a gente tem condição, a gente vem visitar a nossa casa. É isso? Como aconteceu. Quem leu o Nosso Lar, viu lá que o André Luiz pôde voltar à sua casa para ver os seus entes queridos. Só que a gente está preparado para isso. É isso? Porque às vezes eu estou lá, como ele estava, na condição, a mulher viúva casou com outro. Ele chegou, ficou irritado com aquilo. Ela arrumou outro marido, lógico, ele morreu. Não é? Mas ele ficou irritado com aquilo, naquele momento. Tá? Mas depois ele compreendeu e até ajudou, né, o novo marido que estava doente, ajudou a curá-lo. É esse que é o verdadeiro, né, ensinamento de Jesus. Tá certo? Entender que aquele que ele estava lá não é para simplesmente substituí-lo, não. Vai continuar cuidando do seu lar como ele cuidava anteriormente. Tá? Então essa compreensão que a gente tem. A literatura espírita está cheia, né, de exemplos. As próprias psicografias também mostram a comunicação, não é isso? Pelas cartas dos filhos que relatam como foi a sua hora de desenlace, né? O que ele encontrou do outro lado, quem veio recebê-lo. É muito comum, você vai ser recebido por um avô, por uma avó, pelo pai, pela mãe, por um amigo, não é? Acontece isso, tá certo? É a mesma coisa como vocês estão aqui. Nós estamos aqui no Porto, de repente você vai para Lisboa, né? E lá você tem uns amigos ou até parentes. É comum, né? Ele ir lá e receber. Vai lá te receber. Quando pode, vai nos receber no aeroporto, na estação, né, de comboio. No plano espiritual também. Né? Eles estão lá. Assim que a gente vai chegar. Acompanham, inclusive, a gente. Até sabem, às vezes. Alguém avisa, né? Fulano vai desencarnar tal dia. Já vai lá para receber. Tá bem? Então, é uma separação temporária. E aqui eu vou tomar a liberdade, para encerrar, de ler um pequeno trecho de uma carta que está nessa obra, Motoqueiros do Além, que são jovens, muitos na maioria jovens, que desencarnaram em acidentes de motos. Vários, né? Então são espíritos diversos, tá bem? Que escreveram à sua família, tá? Que condição que eles estão, né? Depois de terem passado por isso, tá bem? Então eu vou pegar o trechinho aqui, que é curioso, eu acho muito bom para a gente poder, né, que tem alguns pontos que mostram bem claramente o que nós vimos hoje. Então esse trecho foi extraído da obra, né,
Motoqueiros do Além, do médium Euríclides Formiga. Em 11 de março de 1982, finalmente um casal, né, de sobrenome Sofiati, pode receber as tão aguardadas notícias de Alexandre pelo trabalho mediúnico. E a carta diz o seguinte: querida mãezinha Amélia. Aí já começa a tratar por nome, tá? Às vezes o médium não conhece os familiares. Querida mãezinha Amélia, há quanto tempo você aguardava minhas palavras de saudade e muito amor, a fim de confortar os nossos corações abalados pela dor da separação física há 2 anos. Hoje, com a ajuda de bons amigos do lado de cá, que me assistem desde aquele 26 de janeiro que assinalou minha chegada, posso confirmar a verdade indiscutível da vida além da morte. Quer dizer, deixa claro que continua do outro lado. Ninguém vai lá para um escuro ou para um branco total que não acontecer nada, não. Não é nada disso. A vida continua. E ela... Oi? O placal dele vai do inferno. Não existe esse inferno que a gente pensa, né? Que já a gente até, muitas vezes, culturalmente falando de céu e inferno, né? É muito rígido isso, né? Bom para cá, mal para lá, né? Então é muito rígido. Aí continua: materialmente eu os deixei, entretanto continuo vivo ao lado de vocês em dimensões diferentes, mas tão real quanto do corpo de carne. Ele deixa bem claro, né? Quer dizer, lá vai ter as construções, vai ter casa, vai ter escola, tudo, não é? Ninguém pode evitar as lágrimas de saudade quando se ama e se é amado como eu. Quantas vezes choro com vocês, recordando os momentos alegres de nossa convivência na Terra. Nossa boa amada Esté, esse Esté é o apelido, né, a alcunha de Estela. Usou, né, um apelido carinhoso, que também um médium não sabia disso, né? Então ele diz: nossa boa e amada Esté, a que me sinto cada vez mais ligado pelo coração no mais puro e forte sentimento fraternal. Mãezinha, quero pedir-lhe que não se apegue tanto às coisas materiais que me pertenciam. Não estou aí nem um pouco, creia. Quer dizer, fica guardando as coisas do filho, né? Que é um hábito às vezes natural dos pais, fazer isso aí. Deixa o quarto como está, né? Ele está dizendo, não faça isso não. Desfaça-se de tudo aquilo que me pertenceu e que possa ser útil a alguém em algum lugar, em cumprimento à caridade com Jesus. Tá claro aqui. É o Espírito que veio falar, né? Veio dar essa notícia. Também não posso vê-la chorando com tanta angústia no silêncio da noite, lendo e relendo os meus escritos, alimentando cada vez mais seu sofrimento e me fazendo sofrer por você. Que também é natural isso. O choro, o luto, não é? É natural. Mas a gente acha que tem um determinado tempo isso vai, né, se desfazendo. Mas tem pessoas que não conseguem. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, todo dia ela vai no quarto do filho, fica ali lembrando dele, vai no cemitério, etc, etc. Ele comenta. Isso também, essas lágrimas suas também me afetam. É isso? Repito que não podemos evitar as recordações que nos arrancam pranto e expressões de dor, mas devemos confiar em Deus, que está sempre atento às nossas experiências sofridas, consolando-nos quando o buscamos, através da prece, como nós já falamos hoje. Então, estão em minha companhia nosso dedicado irmão e amigo Ju. Isso aí é um dos motoqueiros, né, que organizou, né, um grupo lá para poder mandar as mensagens para a Terra, para o nosso planeta, né? Então ele disse: estou em companhia do nosso irmão, amigo Ju, e vovô Meraio, fortalecendo-me com seus conselhos e orientação. Quer dizer, o avô está dando o apoio para ele, não é? Naquele dia, nenhum de nós aceitaria a ideia da possibilidade de minha partida de forma tão trágica. Confiava na máquina como algo que sabia dominar quando necessário e não supunha viesse a ocorrer o acidente fatal,
alguns dias inconscientes, porém, de certa maneira, mais do lado de cá do que daí. Foi feita, mãezinha, a vontade de Deus, como sempre. Não queria terminar essa cartinha sem mencionar meu pai Geraldo, rogando ao seu coração amado e a nossa Esté, compreensão e indulgência para com ele. Ensinam-me os bons amigos que me amparam nesse instante que o perdão, porque é amor, nos aproxima de Deus, pelo esquecimento dos erros e das fraquezas de que somos portadores ainda. É uma carta muito emocionante, né? Espero que de agora em diante você se conforte e tenha mais confiança na misericórdia divina. Seu filho que a ama com imenso carinho, Alexandre. Aí o autor vem explicando, a mãe é a Amélia, o pai Geraldo, Esté, apelido, né, da irmã de Alexandre, Ju, né, no caso é o Moacir, que é o amigo já citado, vovô Meraio, que desencarnou em 1970, bem antes, né? Tá? Então aqui vem narrando tudo, tá? E outra coisa, a mãe identificou, porque o jovem tinha uma expressão que ele falava comumente, que era, não estou aí nem um pouco, creia. Essa é a expressão que ele falava em vida. E na carta escreveu também a mesma coisa. Não estou nem aí, né? Nem um pouco, creia. Quer dizer, confirma aí a veracidade que nós continuamos com a nossa personalidade. Nós continuamos como nós somos, com as nossas emoções, com os nossos conhecimentos, com os nossos afetos. Continuamos da mesma maneira quando nós vamos desencarnar. E a nossa evolução continua também no plano espiritual. Tá bem? Então é isso, meus irmãos. A reflexão de hoje, tá? Só mais uma vez aqui, só concluindo, ver se tem mais uma, tá? Lembrando aí que nós vamos passar só para encerrar, de verdade agora, todos que passamos por sofrimentos precisamos termos fé no ensinamento de Jesus, refletamos sobre essas suas palavras, bem-aventurados aflitos. Nossos sofrimentos são as consequências de nossos atos nesta ou em outras vidas. Devemos suportar pacientemente, com resignação, porque estamos reduzindo nossas dívidas, que nos dará tranquilidade no futuro. Certo? Muita paz a todos. Obrigado.